Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje, nós escutaremos duas orações da boca de dois sofredores. Por um lado, Tobias, por outro lado, Sara. Um porque nós sabemos já o sofrimento da cegueira, da miséria, o estar exilado em uma terra estrangeira, a não compreensão dentro da própria casa, por parte dos vizinhos, mas que busca ser fiel a Deus. Então, ele narra a sua própria história. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar. Primeiro, na oração, tem o reconhecimento de quem é Deus. Senhor, tu és justo, e justas são todas as tuas obras. Sois misericórdia e verdade. Não me castigue por causa dos meus pecados. É interessante porque, de um lado, reconhece que Deus é misericórdia, mas é justiça. E, por outro lado, reconhece que ele, com os seus pais, também ele vai dizer, pecaram, mas se arvora na misericórdia de Deus, porque se pecaram, deve ser punido, castigado, mas se arvoram na misericórdia de Deus para pedir clemência. Continua, agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos. Trata-me como te aprouver. Fundamentalmente, ele vai pedir a morte. Para mim é melhor morrer do que viver. Senhor, ordena que eu seja libertado desta agonia. Não afaste de mim, Senhor, a tua face. Então, a tristeza e a depressão dessa pessoa, deste homem, é tão grande que, diante da misericórdia de Deus, ele pede que Deus tire a vida dele, que já basta. Essa mesma oração angustiada nós encontramos também no Saltério, nós encontramos no livro de Jó. Então, do justo que está diante de Deus e fala, basta, Senhor, já não aguento mais essa vida, tira-me esta vida. E hoje nos é apresentado na liturgia uma outra personagem, Sara. Sara é filha de Raguel. Raguel é o pai dela. E está em outra cidade, Ecbátana. E ali ela é agredida pela sua escrava. Esta se casou por 7 vezes. Todos os homens morreram antes de se unir a ela. Então ela nunca tinha um filho. Então um demônio Asmodeu que mata os seus maridos, e a escrava então que começa a dizer para ela, tu que sufocas os teus maridos, e amaldiçoa para que ela não tenha uma descendência. Então Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. Então, em comum com Tobias tem a história de ser incompreendida, de ser agredida dentro da sua casa, da grande tristeza. Então, ela tem a intenção de se suicidar. Vai para cima, para o andar de cima, para se suicidar, e não faz para que depois o seu pai não fosse difamado e morresse de tristeza. Então, o que ela decide? Pedir a Deus que tire a sua vida. De novo, mais um elemento em comum. Então, a oração dela é curiosa, porque ela começa dizendo assim, é breve a oração. Tu és bendito, Deus de misericórdia, e bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida. E Deus então manda o seu anjo, Rafael, para curar os dois. Então nós somos apresentados neste livro ao arcanjo Rafael. É ele que é enviado pelo Senhor para curar as duas pessoas, seja Tobias, como Sara. Então vamos prosseguir nos próximos dias a leitura desta página belíssima, dessas duas pessoas de fé que são unidas no sofrimento, mas sobretudo são unidas na fé. Então as orações que aparecem hoje na liturgia transmitem isso. Uma fé em meio ao sofrimento que não faz com que eles se detenham no sofrimento que estão vivendo, mas que eles olham para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus e reafirmem a sua confiança. Nos dois nós temos uma expressão, que Deus é misericórdia. E afirmar a misericórdia de Deus quando tudo está bem, é sereno, é tranquilo, no meio da alegria. Eles fazem essa afirmação no meio do sofrimento, quando estão sendo perseguidos porque creem no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é ainda
no Antigo Testamento, então, que é o Deus Yahvé, que é Javé. O Deus que protege os seus pobres, que protege os seus sofredores. Muito bem. No Evangelho de hoje, nós temos mais uma agressão, mais um grupo que vai contra Jesus. E esse grupo são os saduceus. E eles se aproximam e dizem assim com Jesus, o saúdam, mestre. Antes tinham os bajuladores fariseus e herodianos que vão dizer todo aquele texto, mas esses também bajuladores, porque eles não tinham Jesus como mestre. Eles não estavam ali interessados em conhecer o ensinamento de Jesus e nem sequer estavam interessados em confrontar a própria vida para dar um passo, mas estão ali com um empenho somente de colocar em descrédito aquilo que Jesus ensinava. Ora, então eles chegam com uma história tão hipotética que é ridícula e vão primeiro citar que é prescrição de Moisés e se chama a lei do levirato. De fato, se previa que quando um homem morria e não deixava descendência, ter descendência era uma coisa tão honrosa e importante que, morto esse homem, o irmão deveria se casar, o irmão mais novo, o seguinte, com a esposa, para deixar uma descendência para o irmão que morreu. Não era considerado filho dele. Então, que era um modo de, a maior honra a um defunto, de salvar a sua dignidade. Então, eles vão criar uma história hipotética de uma mulher que se casa com 7 maridos e todos não deixam a ela a descendência, os 7 irmãos. Por coincidência, é a história de Sara, do livro de Tobias, que se casa com 7 maridos. Talvez dali eles pegariam a iluminação, mas não é possível porque, na verdade, como dizia no primeiro livro, no nosso primeiro dia sobre esse livro não está na Bíblia hebraica. Os saduceus reconhecem como livro inspirado somente os livros da Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Então, Jesus vai dizer para eles agora: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então Jesus vai dizer: se vocês não conhecem as Escrituras, vocês se distanciam no poder de Deus. Então, por isso vocês estão enganados. Jesus diz isso fazendo uma pergunta. E vai dizer o seguinte: com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Ou seja, no paraíso, não vamos repetir os vínculos familiares que nós temos aqui nessa terra. Por isso que o matrimônio se diz até que a morte os separe. O matrimônio não é uma realidade para o paraíso, aonde nós todos seremos o povo de Deus, que é a esposa única do Senhor. Ora, Jesus continua e vai dizer assim: quanto ao fato da ressurreição, Jesus enfrenta o outro argumento dos mortos. Não lestes no livro de Moisés da passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jesus cita um livro que eles reconhecem como revelado, o livro do Êxodo, para dizer para eles assim: olha, no livro que vocês reconhecem, Deus se manifesta como Deus dos vivos. Se ele se apresenta como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus está dizendo que esses estão vivos, porque Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Vós estáis muito enganados. Então Jesus tem o encontro com mais estes para dizer com esses também: olha, não, a realidade é que vocês não conhecem as Sagradas Escrituras e que a fé na ressurreição, que era também a fé dos fariseus, e é aquilo que Jesus vai anunciar com grande força, e que os saduceus estão equivocados. Meus caros irmãos, tenham todos um bom dia e que a palavra de Deus possa transformar o nosso coração. Ela é viva e eficaz, mas para que isso aconteça, é necessário que nós deixemos que ela penetre no mais íntimo do nosso ser para transformar o nosso interior, transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.